Oi, seriadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Pedro Henrique e hoje vamos falar sobre o Marco Pigossi. Eu separei aqui 15 curiosidades sobre o ator, sobre a carreira dele, sobre um pouco da vida pessoal dele. Temos assuntos bem importantes para falar também no vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem e já deixem um like, que isso é super importante para mim. Comenta aqui o que você acha desse ator, o que você já assistiu com esse ator. E sem mais enrolações, bora pro vídeo. Marco Pigossi nasceu no dia 1 de fevereiro de 1989 e tem atualmente 34 anos. E ele também nasceu em São Paulo, Brasil. Sim, ele é brasileiro, para quem não sabia aí, porque ele já fez alguns trabalhos internacionais, mas ele é brasileiro. E ele é filho do Oswaldo Pigossi e também da Marinês Maldonado. Ele começou sua carreira aos 13 anos de idade, que foi quando ele entrou no teatro e se apaixonou por atuar, né? E ele também é formado em comunicação social, com habilitação em rádio e televisão pela Universidade de Anhembi Morumbi. Mas agora a gente precisa falar sobre um assunto muito importante aqui para a gente conseguir continuar com esse vídeo, porque o motivo dele ser ator e o porquê que ele quis ser ator vem muito de algo muito importante na vida dele, que é a sua sexualidade. Para quem não sabia, vai estar sabendo agora. O Marco Pigossi, ele é LGBT, QIAP+. Sempre sofreu muito com isso e ele não encontrava na televisão ou até mesmo no ambiente da sua vida pessoal mesmo. Nunca teve um tio, um primo, um amigo que fosse LGBT ali, que estava ali para apoiar ele. Então ele nunca teve isso e ele tinha que viver nessa realidade dele que era bem difícil, onde ele não se encontrava. Então o teatro foi um lugar onde meio que ele fugiu da sua realidade, entendeu? Ali ele começou a interpretar outros personagens, viver outras vidas ali, e ele via que ele poderia ser outras coisas, que era um lugar que ele poderia ser ele mesmo, mas ao mesmo tempo não sendo, sabe? E foi onde ele se encontrou, e ele disse que na primeira aula que ele fez de teatro, ele voltou para casa dele e ele já falou para a mãe dele: eu vou ser ator. O Marco Pigossi deu uma entrevista muito importante para a revista Piauí, onde ele falou muito sobre isso, sobre toda a sua carreira, sua trajetória e quanto a sua sexualidade impactou nisso e várias outras coisas. Eu vou falar muito sobre isso ainda ao decorrer do vídeo, porque muitas coisas têm ligação com a sua sexualidade. Não quero resumir o ator apenas isso, mas não posso negar a importância que isso tem e teve muito na vida dele. E então por isso que eu vou falar bastante sobre isso ainda, mas agora vamos começar mesmo a falar sobre os seus projetos como ator. Mas lembrando que eu vou falar bastante sobre isso ainda. Agora a gente já vai lá para 2003, onde ele foi escalado para interpretar o personagem Paulo Roberto na telenovela mexicana Rebelde Way, que seria uma versão brasileira de Rebelde, que seria transmitida pelo SBT, mas na época a Cris Morena, que é ali a dona dos direitos de Rebelde México, né, acabou cancelando e desaprovando todo esse projeto. Então o ator já tinha gravado 3 capítulos, já tinha gravado músicas para a banda, mas todo o projeto foi cancelado ali e acabou que nunca aconteceu. Um ano depois, em 2004, ele foi contratado pela primeira vez na Globo. A primeira vez que ele fez uma coisa na Globo, que foi uma minissérie chamada Um Só Coração, onde ele fez um estudante chamado Drauzio. E não foi nada muito grandioso, ele participou apenas de 2 episódios, que foi o primeiro episódio e o segundo. Nada muito grande, como eu disse, mas que já deu ali um pontapé bastante importante para ele na sua carreira. Mas em 2005 ele participou de um curta de 13 minutos. Curtas são videozinhos, assim, filmes bem curtos mesmo. Então esse tinha apenas 13 minutos, aonde ele fez o personagem Rafael e se chamava O Diário Aberto de R. É esse o nome do curta. Mas em 2007 mesmo foi quando a sua carreira na Globo foi bem importante. Começou a muitos projetos, um em cima do outro. Ele fez mais de 9 novelas e minisséries e séries da emissora. Então muita coisa que ele até hoje carrega aí no seu currículo. E muitas pessoas conheceram ele através da Globo. Eu, por exemplo, sou um desses. Tanto que em 2007 mesmo ele participou de uma série da Globo que se chamava Eterna Magia, onde ele fez o Miguel e ele participou de 72 episódios, então foi bastante coisa. E em 2008 ele participou de uma minissérie da Globo que se chamava Queridos Amigos, onde ele fez o Bruno e participou de 17 episódios. Mas agora bora falar sobre as novelas
mesmo. Agora que eu vou falar sobre as novelas, eu acho importante eu também falar sobre algumas entrevistas que ele deu, onde ele falou sobre como era para ele fazer tantos galãs, né? Porque o Marco Pigossi fez vários galãs aí de novela das 8, das novelas das 6, muita coisa, muito galã que deu muito certo, que fez muito sucesso, tem personagens bem másculos assim, e como era para ele interpretar esses personagens e sendo LGBT, e também quando ele fez um personagem LGBT ali em uma novela, e quanto isso impactou para ele negativamente em vários aspectos, mas enquanto eu vou falando das novelas, eu vou explicando isso aí e o que ele falou sobre cada coisa. Porque já em 2009, ele fez a novela Caras e Bocas, onde ele fez o personagem Cássio, que era o personagem gay, e olha o que ele disse sobre. Depois de interpretar alguns personagens secundários na TV Globo, consegui finalmente um papel de destaque em Caras e Bocas, do Alcir Carrasco. A novela foi ao ar em 2009 e meu personagem, o Cássio, era um gay afeminado que falava o bordão "fiquei rosa chiclete", como sinônimo de estou passado. A frase caiu no gosto do público, o personagem e a própria novela fizeram um tremendo sucesso. Na minha cabeça não havia nenhuma margem de chance para me assumir. Se fizesse isso, todas as portas se fechariam para mim de forma automática. Aos 20 anos, eu estava realizando um grande sonho de trabalhar como ator na maior indústria de entretenimento do país, mas vivia um drama pessoal. Sentia calafrio só de pensar que o público poderia desconfiar que a sexualidade do personagem e do ator era a mesma. Essa possibilidade me aterrorizava. Os fãs vinham falar comigo repetindo o bordão rosa chiclete e eu estendia a mão com firmeza, fazia uma voz forte para espantar suspeitas. Era como se estivesse usando uma máscara de heterossexual. A alegria de fazer o personagem que caiu no gosto do público me trouxe aflição. Precisei de ajuda, recorri à terapia durante a gravação da novela, fazia análise 3 vezes por semana. Pra você ver o quanto isso impactou e o quanto ele sofre desde esse comecinho da carreira dele, porque essa novela foi de 2009, a primeira grande novela que ele fez, o primeiro grande personagem que, assim, mesmo sendo o personagem que ele poderia se identificar, acabava que ele sofria com isso, porque, querendo ou não também, o personagem era super caricato, era super o estereótipo de como um LGBT era naquela época, e as pessoas até hoje utilizam muito disso nas novelas da Globo, pelo que eu vejo assim por cima. Então, com certeza, isso, nossa, bagunçou muito com a cabeça dele. Mas agora bora falar sobre as outras novelas onde ele fez galãs, e também depois eu vou falar o que ele disse sobre isso, qual era a diferença entre fazer um LGBT e um galã, e eu vou já avisando que dos dois jeitos ele sofria muito. Tanto que em 2010 ele fez a novela Tititi, onde ele fez o personagem Pedro Luiz, e em 2012 ele fez Fina Estampa, onde fez o Rafael Fernandes. Em 2012 ele fez a novela Gabriela, onde ele fez o Juvenal. Em 2013 Sangue Bom, onde fez o Bento de Jesus. E em 2014, junto ali com 2015, ele fez Boogie Woogie, onde ele fez o Rafael Castro. Em 2015 e 2016, A Regra do Jogo, onde fez o Dante. E para finalizar ali toda a sua carreira na Globo, ele fez a novela A Força do Querer em 2017, onde ele fez o Zeca. E essa novela, inclusive, eu assisti bastante. E ele era ali o galã da novela. E agora, olha o que ele diz sobre interpretar galãs. Em 2010, o ano que emendei Caras e Bocas direto para a novela Tititi, li uma entrevista do Silvio de Abreu, autor de telenovelas e então diretor de dramaturgia da Globo, na Folha de São Paulo. Ele dizia que atores gays não deviam assumir sua sexualidade publicamente, pois as donas de casa e telespectadores em geral enxergam o galã como machão. Ele dizia que um ator assumido era um bobo, pois a revelação fatalmente prejudicaria na sua carreira. Foi uma entrevista muito marcante para mim, era uma declaração clara de que não era bem-vindo que um ator homossexual abordasse o assunto em público, e isso vinha da boca de uma figura de grande proeminência na emissora. Era tudo uma violência. Eu estava dentro da Globo, era um ator LGBT, não era uma manifestação de respeito à sexualidade dos funcionários, além de ser intrigante do ponto de vista profissional. Afinal, a vida pessoal de um ator vem antes da arte. À medida que eu subia degraus na profissão, atuando como protagonista de algumas novelas, mais medo eu sentia. A mera possibilidade de que soubessem da minha vida me paralisava, pois eu tinha percepção clara que minha carreira seria destruída. E então, em 2017, foi quando ele finalizou seu contrato com a Globo, e ele falou em vários lugares aí que ele saiu da Globo por esses motivos também, mas que ele queria explorar outros lados da sua atuação. Ele acabou ficando muito preso no galã, no mocinho
nas novelas da Globo e ele queria fazer coisas diferentes e foi o que de fato ele fez logo de cara em 2 filmes incríveis aqui e bem diferentes das novelas que ele fazia na Globo. Em 2017 mesmo, ele fez o filme O Nome da Morte, o filme baseado em uma história verídica de Júlio Santana, pistoleiro responsável por 492 assassinatos. E eu vi uma entrevista onde o ator falou um pouco sobre como foi esse processo para conseguir entrar nesse personagem que era tão diferente de tudo que ele já tinha feito. Uma pessoa em específica que ele estava conversando ali falou para ele uma frase que para ele foi a chave que virou ali na sua cabeça, que é: ser humano é um produto do meio onde ele vive. Então, basicamente, o ser humano ele é aquilo, ele reproduz aquilo que ele vive, né? Então, por exemplo, um cachorro, se você ensinar ele que ele tem que atacar, ele vai atacar. Basicamente é isso que ele fala e foi isso que virou a chavinha na cabeça dele e fez ele conseguir interpretar ali o personagem. Já em 2019, ele fez o filme A Última Chance, onde ele fez o Fábio Leão, um ex-presidiário que vira o campeão de Muay Thai. Esse filme também é baseado em uma história real, só que a diferença é que ele é mais sobre redenção, sobre uma segunda chance, do que o outro que não é nada disso. E então, desde 2019, ele se mudou para Los Angeles. Ele falou que talvez seria até mais fácil para ele ser um ator brasileiro assumido, não morando no Brasil. O que é triste escutar um pouco, mas que ele falou que isso também foi muito importante para a carreira dele. Basicamente, ele fez muita série interessante para Netflix, que hoje em dia é o maior streaming do mundo. Fez a série Tidelands, onde ele fez o personagem Dylan. Depois ele participou de uma série espanhola, Alto Mar, onde ele fez o Fábio e participou de 6 episódios da 3ª temporada. E também sabemos que ele fez a série Cidade Invisível, que é uma série brasileira da Netflix, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre ela. Mas agora vamos falar um pouco sobre o relacionamento dele com o Marco, que é o Marco Calvani, né? Que é um diretor também, então ele tá inserido em todo esse mundo que o Marco Pigossi tá muito focado, mas eles têm um relacionamento incrível, eles são um casal maravilhoso, e vamos falar um pouquinho mais sobre como eles se conheceram e como ele se assumiu também. Estamos juntos há 1 ano e meio, foi Marco que no feriado norte-americano de Ação de Graças postou uma foto nossa de mãos dadas, ele me avisou antes, eu topei, mas senti uma certa apreensão. Qual seria a reação das pessoas? Ele postou e ficamos esperando. Começaram a pipocar alguns comentários na rede, então decidi repostar a foto na minha própria rede. Escrevi, choca 0 pessoas, para tirar ondas com os comentários do tipo, ah, mas eu já sabia. Postei e fiquei com um frio na barriga. Fico muito feliz em ver que ele tá em um relacionamento tão incrível hoje em dia, né? Ele falou um pouquinho sobre como que ele assumiu pra todo mundo. Eu lembro no dia que isso aconteceu, que ele repostou e colocou choca 0 pessoas, mas eu fico muito feliz. Só que agora vamos falar sobre um assunto um pouco triste, que é a sua relação com o seu pai, que é, né, o Oswaldo Pigossi, que eu já falei pra vocês, e olha o que ele disse em uma entrevista pra Piauí. Meu pai votou em Bolsonaro durante os 8 anos do meu namoro com um homem. Minha família sempre soube, mas meu namorado e eu nunca jantamos com meu pai, que jamais perguntou sobre o meu relacionamento. Meu pai e eu tínhamos o hábito de pilotar moto juntos, chegamos a viajar de São Paulo à Patagônia, percorrendo mais de 5.000 km, mas apesar da proximidade física nas viagens, sempre houve um abismo. Minha vida amorosa não era um assunto, e quando meu pai votou em Bolsonaro, eu senti uma dor profunda, uma tristeza profunda. Afinal, Bolsonaro era o sujeito que dissera preferir um filho morto a um filho LGBT. Que LGBT é resultado da falta de surra. Que não é bom alugar uma casa para um LGBT porque desvaloriza o imóvel. Sempre tive dificuldade de entender como um pai escolhe votar no político que insulta seu próprio filho de modo tão visceral. Meu pai e eu ficamos sem nos falar durante o ano da eleição, e até hoje temos contatos apenas esporádicos. O abismo, que já era grande, tornou-se ainda maior. Meu pai é um cara afetivo, sensível, sou o primeiro LGBT com quem ele lida. Pouco a pouco espero que ele aprenda a lidar com naturalidade. É bem triste, mas ele diz que um dia, quem sabe, tudo volte... Volte não, porque ele falou que nunca teve uma boa relação, né? Mas que melhore um dia. E bora seguir aqui com a sua carreira. Mas agora vamos falar sobre um próximo projeto dele aí, da sua carreira, que é um spin-off da série The Boys, que é uma série incrível da Amazon Prime, que vai ter um spin-off e que o Marco Pigossi está confirmado no elenco. Ainda sem título ou previsão de estreia, a nova série seguirá um grupo de super-heróis que parece ser tão tosco e perigoso quanto o The Seven, que protagoniza o programa original. Mas agora na universidade, a trama está em desenvolvimento e vai ser ambientada na única universidade americana exclusiva para super-heróis jovens. Então não se sabe ainda muito sobre o projeto, sobre o personagem do Marco Pigossi, mas só em saber que ele vai estar em uma produção
tão interessante assim, de super-heróis, de um spin-off de uma série tão incrível como The Boys, já tô bem animado e eu acho que vai ser um passo e tanto para sua carreira. A próxima curiosidade é sobre ele estar falando aí em algumas entrevistas sobre ser diretor, que ele tem essa vontade de dirigir um filme, que ele já tem alguns projetos que ele tá produzindo sozinho ali, ele mesmo tá sendo o produtor desse filme. Ele falou que é algo bem pequeno, com orçamento baixo, com o dinheiro dele mesmo, mas que aos poucos ele quer contar histórias dele, histórias que têm ligação com ele, que são importantes para ele, que ele quer seguir isso sim, mas que para ele ser diretor é bem mais para frente mesmo, porque ele tem essa vontade, mas que ele tem ainda muito para fazer como ator, que ele falou que ele está muito apaixonado em ser ator nesse momento. E por último, bora falar sobre Cidade Invisível, que é a série dele, assim, a melhor série brasileira da Netflix, na minha opinião, é incrível. É uma série muito, muito boa mesmo, que ele faz o personagem Eric, mas que é uma série que fala muito sobre o folclore brasileiro. Para quem não assistiu, assista, não vou dar spoilers aqui. Recentemente saiu a segunda temporada, que também tá muito boa. Eu recomendo muito, porque ele dá um show de atuação, esse ator ele é muito bom mesmo atuando. E eu fiquei muito feliz de trazer esse vídeo, porque é uma celebração à carreira dele, ao tudo que ele passou e superou. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, comentar aqui o que você acha do ator, se você assiste Cidade Invisível, o que você assistiu aqui do que eu falei e também sobre esses assuntos mais importantes, o que você acha de tudo isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!